trouxe hoje um tema para a gente conversar aqui um pouquinho, antes da gente passar no tratamento. O Ricardo até comentou, né, na hora da leitura do Evangelho, assim, é um tema atual. É um tema atual, mas não é, né? É, mas não é, né? É um conflito que remete a séculos. E a nossa ideia aqui é a gente tentar trazer um pouco do contexto espiritual por trás disso. Mas é claro que para falar um pouco do contexto espiritual, a gente vai passar também pelo que disse Moisés lá no Velho Testamento, que está no mosaico, que os historiadores também falam, enfim. A gente vai trazer algumas coisas aqui, algumas informações para que a gente possa refletir juntos, né? Considerando que nós vivemos num mundo de provas e expiações e que pouco conhecemos, a leitura do Evangelho foi muito claro nisso. A gente é um grupamento de espíritos muito pequenos comparado ao que existe no universo todo. Então a gente querer saber certinho o que acontece, o porquê das coisas, não vamos saber. Porque muito a gente ainda tem a aprender a conhecer. Por isso que a gente coloca aqui como uma perspectiva, né? Porque a gente vai entender um pouco desse contexto. Quando a gente fala sobre esse conflito lá, no Oriente Médio, né, entre israelenses e palestinos, muitas vezes a gente se questiona, né, por quê? Por que tanto ódio, por que tanta maldade, né, por que tanto rancor entre esses povos? E a gente sempre coloca Jesus ali, apesar de nenhum dos dois grupamentos, nem palestinos, nem israelenses, judeus, entenderem Jesus como nós entendemos, como governador espiritual da terra, mas o Cristo tem um ponto fundamental dentro desse contexto. Para entender um pouco disso, além da história geral, além do Pentateuco mosaico, obras básicas, Emmanuel descreve aí A Caminho da Luz, ele fala de maneira assim, bastante resumida, mas fala muito sobre isso. Não sobre o conflito, mas sobre esses povos, a origem desses povos, e que pode dar para nós um direcionamento dessa dissensão. Tá certo? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Vocês fiquem à vontade, tá? Quem quiser comentar, a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, tá? Quem quiser fazer algum apontamento, algum comentário, fiquem à vontade. Tem algum historiador aqui? Não? Se tivesse, facilitaria, né? Ajudar, porque eu também não sou historiador. Sou mais um curioso, mas vale a pena a gente entender algumas coisas. A gente começa falando sobre uma temática que dentro do Espiritismo é muito recorrente, né? A gente sempre tem muito claro que estamos vivendo um mundo de provas e expiações, passando por uma transição planetária para chegarmos num mundo de regeneração. E conforme consta lá no Evangelho, Kardec colocou essa escala dos mundos dividida em 5 mundos. Os mundos primitivos, que segundo Allan Kardec, são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Passamos por essa etapa. Mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, que é a condição que nós nos encontramos hoje, que a característica principal, conforme Allan Kardec nos relata, é de que o mal sobrepõe ao bem, e a leitura do Evangelho deixa isso muito claro. Por que tanta miséria, por que tanto sofrimento? Porque essa é a característica do mundo de expiação e prova. É assim. E estamos caminhando para um mundo de regeneração. Kardec fala no Evangelho que o mundo de regeneração é um mundo de refrigério, de calmaria, que também é chamado de mundo de transição. O que nos dá a entender que o tempo que nós vamos passar aqui vai ser menor do que o que passamos aqui, que é um mundo de transição para o próximo, que é um mundo feliz. E quando esses mundos vão mudando, não é um mundo que muda, né? São os habitantes daquele mundo que evoluem, e aí aquele mundo, a gente pode
pode dizer que vai sendo graduado. E o interessante é que fala lá na Gênesis, outra obra do Kardec, que quando isso acontece, o mundo está passando de fase, né, se assim a gente pode dizer, existe o que ele chama de emigração de espíritos. Então vamos supor que tem um mundo saindo daqui e vindo para cá. Quando isso acontece, vem espírito daqui para cá e vai espírito de lá para cá. E assim por diante. Existe uma emigração de espíritos. Então estamos aqui numa condição de mundo de expiação e prova. Vamos passar o mundo de regeneração. Quando chegar esse momento, muitos espíritos que aqui estão não vão ter condição de habitar o mundo de regeneração. O que vai acontecer? Vão ser degradados para um mundo que os atenda. Naturalmente, segundo o Espiritismo nos traz, é isso que acontece. Uma chamada migração espiritual entre os mundos. Quando, e agora aqui já vai ser Emmanuel que vai nos dizer, quando o nosso planeta saía do mundo primitivo e entrava naquele quadro de mundo de expiações e provas, um outro orbe, um outro planeta, de uma constelação, de outra constelação chamada Capela, saía da condição de mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Muitos dos espíritos que lá estavam não tinham condição de habitar o mundo de regeneração. O que aconteceu com esses espíritos? Foram trazidos aqui para a Terra. E nesse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz, inclusive, que o próprio Cristo, como governador espiritual do nosso orbe, os abraçou para que eles viessem aqui para se regenerar e ao mesmo tempo para dar a sua contribuição intelectual para o nosso planeta. Olha só o que ele diz. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no distante mundo de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam à constelação do Cochilo. Esses espíritos saíram de lá e vieram para a Terra. Quando eles chegaram aqui, eles se formaram em 4 grandes grupos. Saíram de lá 4 grupos e vieram para cá 4 grupos. Quando eles chegaram aqui, esses grupos se ficaram, mais ou menos juntos e formaram 4 civilizações antigas. O primeiro, chamado de grupo dos Árias, que formaram as primeiras civilizações europeias. Civilização do Egito, que todos nós conhecemos, as pirâmides e tudo mais. Os hindus e também quem? O povo de Israel. Então a gente já começa a entender que os israelenses hoje, hebreus antigamente, judeus, formam um grupo de espíritos decaídos de Capela que vieram do planeta Terra. Emmanuel nos traz isso. Por isso que estudar esses grupos é importante, porque a gente entende a história da nossa humanidade terrestre baseado nesses 4 grupos que vieram e que deram uma alavancada no desenvolvimento intelectual do nosso planeta. Lá na obra, Emmanuel vai falar de cada um desses povos, vai falar inclusive dos egípcios, eles foram os povos que tinham menos década. Então eles vieram para cá, ficaram um tempo e foram embora todo mundo. Por isso a gente fala assim, nossa, como que construiu as pirâmides, né? Por que ninguém consegue fazer pirâmide do jeito que se fazia? Segundo Emmanuel, esse grupamento não está aqui mais. Já fizeram o seu resgate e voltaram para o órgão deles. Quem tinha essa tecnologia, a capacidade de fazer aquela construção, não está aqui mais. Não está aqui mais. Já foi embora. Mas para nós hoje, quem que interessa? O povo de Israel. Nós vamos falar um pouco sobre esse histórico espiritual, para a gente entender um pouco, desse conflito terrível que já dura séculos, envolvendo o povo judeu. Olha só o que o Emmanuel fala.
Hebreu foi o primeiro nome que se deu, é o mesmo povo. Hebreu, judeu ou israelita e hoje os israelenses, né? Foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea. Daqueles quatro. Mais forte e mais homogênea. Mantém inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. E a gente ainda vê muito dessa característica no povo judeu. Na verdade, eles são fortes. Tanto é que passaram por tudo que passou na história do mundo e é um povo extremamente forte. Tem essa origem. O que mais que o irmão fala deles? Examinando esse povo notado no seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era a sua certeza da existência de Deus, e a gente vai observar que dentro desses quatro grupamentos eram eles que tinham a crença absoluta da existência de um Deus. Muito grande também é o seu orgulho, dentro de suas concepções de verdade e da vida. Tanto é que quando a gente estuda a partir da vida de Jesus, no Novo Testamento, a gente observa uma intolerância religiosa muito grande do povo judeu para aceitar o Cristo. Tanto é que fez o que com Jesus? Crucificou. Os sinédrios, os entendimentos do povo judeu eram extremamente rígidos. Por quê? O povo orgulhoso, se não for do jeito que eu entendo, não está certo. O que mais que eu falo? Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do outro. Eles não se misturaram. Eles não se misturaram. Diferente daquele grupamento dos arianos, os árias, né, que o Orlando fala, é totalmente diferente. Eles se misturaram mesmo. Esse povo aqui não. Era um povo fechado. Era um povo fechado que não se misturava. E eles eram os donos da verdade absoluta. Tanto é que quando a gente observa lá, né, eles falavam, Deus escolheu nós como povo escolhido, essa é a terra prometida, e é aqui que tudo acontece. E nós vamos dominar o resto do mundo, né? A ideia era mais ou menos essa. Bem, e como que esse povo foi formado, né? Aí a gente pega um pouco agora da história do povo hebreu para a gente entender todo esse contexto. Essas eram as características morais desse povo. E quando eles chegaram aqui? Rapidamente. O povo hebreu foi mais tarde denominado israelita ou judeu. Sua região era conhecida como Canaã, Israel ou Palestina. Aquela região que a gente conhece hoje, que hoje é o estado de Israel, no início foi chamada de Canaã, depois Israel, na época de Jesus chamava-se mais Palestina, né? E hoje lá é o estado de Israel. A gente vai ver depois mais um pouco sobre isso. Fazia parte da região chamada Crescente Fértil, banhada pelo Rio Jordão. Então era uma região muito procurada, né? Porque realmente era uma região fértil. O primeiro povo a afirmar a fé em um único Deus, que eles chamavam de Jeová. E aqui vai entrar um detalhe interessante. O judaísmo influenciou a criação tanto do cristianismo quanto do islamismo. E hoje o conflito está entre muçulmano e judeu. Mas a gente vai ver que existe um tronco ali que tanto o islamismo como o cristianismo parte do judaísmo. E a ideia do Cristo como governador espiritual era essa mesmo. Vai primeiro o povo judeu, porque eles são muito firmes na crença deles, vai estabelecer uma fé forte, soberana. Depois eu vou, o próprio Cristo. Só que o que acontece? A gente vai ver que as coisas não deram muito certo. Apesar de ter um planejamento, na hora de executar, né? Porque a gente estava até vendo isso hoje, na hora de executar, porque quem vai executar é um monte de gente imperfeita, cheio de orgulho, e deu muita coisa errada. Né? Bem, para mim não ficar só eu falando aqui, eu achei esse videozinho, eu achei legal, eu tenho mais ou menos uns 6, 7 minutos, que resume essa história do povo hebreu. Desde Abraão até quando eles
segunda diáspora, eles são expulsos do inferno. Vamos ver aqui rapidinho. Abraão, o primeiro hebreu. A história do povo hebreu. Vocês estão ouvindo aí no fundo? Tá? Ele pode ser encontrado em um livro muito especial. O livro é a Torá. A história conta que por volta do ano 1900 a.C., Abraão, o filho do escultor da cidade de Ur, fez um trato com Deus, que lhe prometeu em troca as terras de Canaã. Abraão uniu seu povo. Juntos armaram todas as coisas e partiram para uma longa viagem até as terras que Deus havia prometido a eles. Então os hebreus partiram rumo às terras de Canaã. Mas havia um pequeno problema. Não eram apenas os hebreus que estavam interessados nas terras de Canaã. A verdade é que as terras de Canaã eram muito ricas e férteis. E além disso, elas se situavam entre dois grandes reinos da época: o do Egito, o norte da África, e o da Babilônia, na Mesopotâmia. Esses reinos poderosíssimos estavam lutando por esse território, porque inúmeras rotas de comércio passavam por lá. Mas essa terra era muito mais do que apenas uma zona fértil para os hebreus. Era a terra prometida. Os patriarcas. O patriarca é o homem-chefe de uma família. Isso significava que ele tinha as leis e também era o líder religioso. O patriarca é o líder de sua esposa, filhos e também dos filhos de famílias bastante próximas. Quando o patriarca morria, o filho mais velho do sexo masculino se tornava o novo patriarca, e assim por diante. O filho mais velho de Abraão era Isaac, e o filho de Isaac era Jacó. Jacó tornou-se famoso porque teve 12 filhos, e cada um deles se tornou o patriarca de sua própria tribo. Essas foram as 12 tribos de origem da nação de Israel. Atualmente, diz que o povo de Israel é descendente dessas tribos. Por cativeiro no Egito, um novo faraó havia sido eleito no Egito. E ele não era tudo. Ele temia e desprezava os hebreus. Por isso os escravizou e os maltratou terrivelmente. Acredita-se que a escravidão no Egito durou cerca de 200 anos. Um dia nasceu um homem que se tornaria um grande líder, um verdadeiro herói. Esse homem se chamava Moisés. Moisés libertou os hebreus da escravidão. Seu povo deixou o Egito e passou os 40 anos seguintes vagando pelo deserto. Durante esse período, Moisés subiu ao topo do Monte Sinai, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos. Esses mandamentos eram como um código de conduta que as pessoas deveriam seguir. Os hebreus protegiam os mandamentos da Arca da Aliança e os transportaram através do deserto. Eles acreditavam que os longos anos de peregrinação foram um teste que Deus lhes deu antes de permitir o regresso à terra prometida de Canaã. Vamos usar a nossa bússola do tempo para saber mais sobre outros códigos de conduta nos tempos antigos. Dizem que Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Essas leis eram o código de conduta que os hebreus deveriam seguir. Os 10 mandamentos eram tão importantes que o grande templo de Jerusalém foi construído para proteger todos os povos, tem regras para determinar como as pessoas têm que se comportar em sociedade. Mas às vezes elas podem mudar, dependendo dos caprichos dos mais poderosos. Depois de muitos anos vagando, os antigos hebreus finalmente retornaram à sua terra. E assim começou um período magnífico de sua civilização. O tempo dos reis de Israel. Os hebreus precisavam escolher seu rei, então o sábio foi designado para decidir. Seu nome era Samuel. E ele resolveu que Saul deveria ser o primeiro rei de Israel. Os hebreus precisavam de um rei forte, e estavam sendo atacados por um monte de povos. Saul foi um rei muito valente e derrotou os amonitas e os moabitas, mas não conseguiu derrotar os filisteus. Foi nessa época que nasceu uma grande história sobre um jovem pastor chamado Davi, que foi voluntário para lutar contra os filisteus e ser o maior guerreiro, um gigante chamado Golias. Embora Davi fosse muito pequeno, ele foi capaz de derrotar Golias usando sua inteligência em vez de sua força. Davi, armado apenas com uma funda
rei de Canaã e fez de Jerusalém a capital. Depois, o filho de Davi, Salomão, tornou-se o próximo rei. Salomão dedicou sua vida à construção do templo de Jerusalém, que foi uma das obras mais impressionantes do mundo antigo. Mas muitos povos estavam tentando conquistar Canaã. Salomão fez o seu melhor para evitar guerras e invasões. Porém, o reino estava cercado por outros povos, como assírios, babilônios e egípcios. E todos queriam as terras férteis de Canaã. No ano de 922 a.C., Salomão morreu e Canaã gerou um caos. Os hebreus não conseguiam se entender sobre como defender suas terras. Então, dividiram-nas em dois reinos: o reino de Judá, no sul, e Israel, no norte. As invasões. Durante centenas de anos, os dois reinos viveram separados. Por isso, não tinham força suficiente para derrotar os inimigos. O reino de Israel durou quase 200 anos, até que um poderoso rei da Assíria, Sargão II, invadiu e destruiu a capital, Samaria. Os hebreus abandonaram o país e se espalharam por outras regiões. O reino de Judá durou mais tempo, até que um rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invadiu a cidade santa de Jerusalém. Ele destruiu o templo construído por Salomão e expulsou todo o povo para a Babilônia. Esse período obscuro foi a primeira de Asa. Durante esses anos, as disputas entre os antigos hebreus e os dois reinos foram esquecidas, e todos os descendentes de Abraão passaram a ser chamados de povo judeu. Mas tiveram que esperar mais 50 anos, até o ano de 539 a.C., para que os cidadãos de Judá capturados fossem libertados pelos persas. Os judeus voltaram para a cidade santa de Jerusalém, onde reconstituíram o famoso templo construído por Salomão. Todas as dificuldades que tinham superado tornaram suas convicções ainda mais fortes, e gradualmente eles foram se isolando dos outros povos. Eles escreveram muitas histórias de seu passado e os mandamentos santos de sua religião. Essas histórias e ensinamentos foram reunidos em um livro chamado Torá. Bem, é isso. Dá para a gente ter uma noçãozinha de toda essa história. Vamos relembrar aqui algumas coisas, né? A primeira delas, né, como ele disse ali, Abraão, depois Isaac, depois Jacó. E o Jacó teve os 12 filhos, e o diferente dele foi que ele deu uma tribo para cada filho. E formou essas 12 tribos aqui, que são, segundo os historiadores, o que formou o povo judeu que existe hoje. Um detalhe interessante é sobre um dos filhos. Tem alguns filmes que falam sobre José, que foi um dos filhos de Jacó. Fala-se que José era o filho preferido de Jacó, e os outros irmãos tinham ciúme. E os irmãos pegaram José e venderam ele como se fosse um escravo. Foi vendido para o Egito. Chegou no Egito, José foi preso, escravizado, e ele começou a ter um dom de interpretações. E ele, na cadeia, começou a interpretar os sonhos dos outros presos. E aquela notícia chegou até o faraó. Aí o faraó um dia teve um sonho muito estranho. Ele sonhou que subia o rio Nilo 7 vacas gordas, e depois essas vacas voltavam e 7 vacas magras voltavam engolindo as vacas gordas. Ele queria entender o que era esse sonho. Aí ele ficou sabendo de que José interpretava. Aí foi lá na cadeia e falou: olha, eu sonhei isso, o que significa? Aí o José falou: não, sabe o que é isso? É porque vai vir uma grande crise aqui. Nós vamos ter 7 anos de muita abundância e 7 anos de sofrimento. Então, o que você tem que fazer? Durante esses 7 anos de abundância, você guarda muita coisa, porque depois vão vir 7 anos ruins. Aí ele falou: nossa, bom demais, você vai ficar preso não, você vai ser meu orientador, meu conselheiro. Tirou ele da cadeia, pôs ele lá do lado dele, e tudo que ele falou realmente aconteceu. E quando chegou esse período dos 7 anos de escassez, essa escassez tomou conta de toda a região, inclusive lá na terra prometida em Canaã.
Por isso que o povo hebreu foi para o Egito, porque eles ficaram sabendo que o Egito tinha coisa boa lá, tinha coisa guardada. Foram para lá. Quando eles chegaram, eles viram, sobretudo os irmãos de José, viram que José estava lá praticamente mandando tudo. Ele era praticamente um vice-rei lá do faraó. Eles chegaram, quando viram o irmão deles lá mandando, falaram, ih, lascou, porque nós fizemos com ele, né? Só que aí que vem uma das grandes lições bíblicas da figura de José. Inclusive tem algumas obras espíritas que falam que José foi a reencarnação de Paulo. Já viu isso, Adebayo? Em algum lugar eu vi que José, esse José do Egito, foi Paulo depois. Paulo de Tarso. Veio como Paulo de Tarso. Francisco de Assis também, né? No livro Francisco de Assis. Pois é. Quando ele está lá e os irmãos chegam, ele perdoa os irmãos. Fala, não, está tudo acertado. Vem para cá, vocês vão ficar bem. Foi me ajudar e foi muito. Exatamente. E aí, durante esse período. Um dos motivos que eles venderam José foi porque José sonhou que com todos eles batendo diligência para ele, as 11 varinhas fazendo assim para um, e aquela única varinha era ele. Por isso que eles venderam lá quando eles eram jovens, lá na criança, né? Foi isso mesmo. E aí foi, não, pode ficar todo mundo aqui. Realmente foi, o povo hebreu ficou lá tinha condição a vida estava boa lá e eles foram ficando. Até que muda o faraó. Um outro faraó tomou o poder e esse outro faraó falou o quê? Não quer saber de hebreu aqui na minha terra. Escravizou todo mundo. Aí essa historinha que ele contou. Vem Moisés, né? E ele te contou, escravizado, libertou do Egito, tal. Escraviza o povo hebreu por 200 anos. Aí chega uma figura muito importante que é Moisés. Emmanuel, nesse mesmo livro, fala sobre Moisés de maneira muito interessante, porque ele teve um papel importante na nossa história de mundo. Olha só o que Emmanuel fala. Moisés, da sua qualidade de mensageiro divino nesse, procura então concentrar seu corpo para a grande jornada em busca da terra da promissão, desde a saída da escravidão até a volta da terra prometida. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe os emissários do Cristo, os sinais dos 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Está vendo como tudo está conectado? É um missionário. Os 10 mandamentos trazidos por ele é a base da justiça divina até hoje. Antes de abandonar as luzes da terra na estágio de visão da terra prometida, Moisés leva a posteridade as suas tradições do Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades provindouras. Lembra que nós falamos que tanto o cristianismo quanto o islamismo tiveram origem aqui? É o que Emmanuel está falando. As bases das coletividades provindouras têm como base os 10 mandamentos. Não que ele criou depois, né? Aquela lei olho por olho, dente por dente, aquilo lá não. É a lei disciplinar. É a lei disciplinar que o povo precisava. Os 10 mandamentos, conforme Emmanuel diz, era assim. Bem, retornam e voltam para Canaã. Só que quando eles chegam lá, Canaã está ocupada. Está ocupada por um povo e eles tiveram que fazer guerras para tomar aquela terra. Então vocês imaginam, se hoje tem guerra, as guerras existiam desde essa época, por essa região. Então eles voltam para lá, e quando eles reconquistam, inicia o que eles chamam de Era de Juízes. Por quê? Eles conseguiram redividir toda aquela região nas mesmas 12 tribos. Agora tem um negócio que nos chama a atenção. Lembra que no videozinho falou que o rei Saul, ele só não conseguiu derrotar um povo que chamava Filisteu? Olha o que tem lá onde os filisteus ficaram. Gaza. Existem alguns historiadores que dizem que os palestinos que vivem ali em Gaza têm como origem os filisteus.
E os filisteus foram o povo que mais resistiu aos embates com o povo hebreu desde essa época. E a gente vai ver em alguns mapas aqui, quando vai passando o tempo, que essa regiãozinha aqui sempre fica com filisteus, sempre fica com filisteus. Essa foi chamada a era de juízes. Depois chega essa era de reis, que foi esse período que a gente viu no vídeo, em que eles falaram assim: bom, a gente precisa de uma unidade. Aí vem o rei Saul, que foi o primeiro rei, a partir de 1050 a.C. Depois o rei Davi, que foi aquele que venceu o filisteu lá, que tem a história, né, do Golias, que jogou a pedra, estabeleceu a capital em Jerusalém. Então, a partir daí, com o estabelecimento de Jerusalém como capital, essa cidade passa a ser então sagrada para os judeus. E a gente vai ver daqui a pouco por que ela é sagrada também para cristão e também para muçulmano. Todo mundo quer Jerusalém como cidade sagrada. Depois vem Salomão, né? Resiste ali. Salomão não tinha filho, então não tinha sucessor. Então não teve mais rei depois de Salomão. Vira um caos, o povo não se entende e ocorre aquela grande cisão das tribos do norte com a capital de Samaria e as tribos do sul com a capital de Judá. E a gente vê que no Novo Testamento, Jesus em várias passagens fala dessa dissensão entre judeus e samaritanos. Tanto é que existem duas passagens muito específicas por isso. Uma, quando ele conta a parábola do bom samaritano, que ele conta a parábola do bom samaritano para um judeu, falando que o bonzinho da história era um samaritano, e eram povos historicamente inimigos. E também quando ele conta a história, quando ele vai lá no poço com a samaritana e ele pede água e fala: não, se você beber da minha água, eu te dou água viva. Ela fala: mas você é judeu, conversa comigo, sou samaritano. Então é daqui que vem. Eles racharam desde essa época. E aí nessa época, que ficou desse jeito, daqui para cima, reino de Israel com a capital em Samaria, e aqui, reino de Judá com a capital em Jerusalém. E olha um pedacinho da faixa de Gaza aqui com quem? Filisteus. Os bons de briga. E aí foi o que aconteceu, que a gente viu no vídeo. Após 200 anos, o reino de Israel invadido. Depois, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói tudo. Esse período foi conhecido como a primeira diáspora. Os judeus perderam o espaço, né? E depois, quando eles são libertos, eles retornam. E aí, quando eles retornam, essa divisão geográfica deixa de existir. E todo o povo passa a ser chamado de povo judeu, apesar de que aquela rixa entre judeu e samaritano permanece. Aí começa o que a história chama de período interbíblico. Esse período interbíblico, ele é o período em que antecede a vinda de Jesus, pega a vinda, o período em que Jesus esteve conosco e um pouco depois. Por quê? Quando isso acontece, lá em 63 a.C., quando estava perto da vinda de Jesus, os romanos que a essa altura já dominavam sobre a Grécia, Egito, Macedônia, Gália, Germânia, Trácia e Síria, assumem o controle de Israel sob o comando de general Pompeu. Nessa época, então, o Império Romano passa a tomar conta quase do mundo inteiro. Os livros de história narram isso de maneira muito clara, né? E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, também fala um pouco sobre isso. Que o Império Romano também tinha uma programação espiritual, mas pela vaidade humana, pelo orgulho, que não era para ser, Roma tinha a missão realmente de fazer o mundo inteiro evoluir, levar o progresso conforme Roma era a capital da humanidade, então, assim, levar o progresso. Só que, eu acho que não sei se assim, no Padre tem um livro que fala isso mesmo. Só que eles caíram para a guerra, o domínio pela força. Não era para existir, não era para ser assim. Entendeu? Que era para dominar através do progresso, levar cultura e tal. Só que aí vai descer, formar a humanidade nossa da Terra, e aí falta um pouco.
sobretudo nessa região. Aí a gente tem várias obras, né, inclusive dentro da literatura espírita, quando a gente lê Ave Cristo, há 2000 anos, né, 50 anos depois, o quanto o Império Romano judiava do povo judeu. Até no livro Paulo Estevão, né? O primeiro capítulo do livro Paulo Estevão, você já vê aquele capítulo que é chorar, né? Do quanto o pai lá do Gesiel apanha, coitado. Né? Ele apanha porque ele não cumprimentou. Apanha porque ele cumprimentou. Aí depois ele apanha porque cumprimentou. Então, assim, vocês imaginam essa situação, gente? O que esse povo sofria? E sabendo que é um imposto, né? É um patriarca. Sim. Aí ele sai. 40 anos depois, Herodes o Grande é nomeado por Roma como rei da Judéia e faz uma grande reforma no templo de Jerusalém. Então, o povo romano, o que eles fizeram? Tomaram conta, só que eles falaram assim: ó, nós não entramos em questão religiosa. Então, tem aí seu líder religioso, vocês podem professar a religião de vocês, a gente não quer saber disso. Desde que isso não atrapalhe os nossos interesses. Né? Por isso que Herodes foi nomeado, né, como o rei da Judéia naquela época. E esse mapa que é interessante, ele mostra isso. Está vendo que essa área de azul era chamada Judéia, aqui era Galileia, né, de onde Jesus vem. Só que Jesus nasceu em Belém, na região da Judéia. E existia, enquanto da peregrinação que eles faziam, né? E existia, quando a gente vê algumas passagens, né? Um grande preconceito de quem era da Galileia. Inclusive eles falavam assim, eu estou até acompanhando essa série nova, não sei se alguém está vendo, The Chosen. E aí é engraçado que eles falam assim, o Messias está aqui, né? Quando os apóstolos estão reunidos, o Messias chegou, o Messias está aqui, ele é da Galileia. Eu falo assim, não, da Galileia. Nada de bom vem da Galileia. Eles falam desse jeito, né? Porque existia um grande preconceito. Ainda provavelmente remanescente dessa divisão, né, das tribos do norte e do sul. Sem dúvida. Aí depois nasce Jesus, né? Nasce Jesus e traz um novo período de entendimento dessa questão religiosa do mundo, né? E depois ele é crucificado, condenado justamente pelo povo judeu. A gente lembra lá, com os Pilatos lá para julgar, ele fala assim, quando está lá Jesus, Barrabás, né? Ele fala assim, ó, não tem nada contra esse homem. Então, como é Páscoa, vocês decidem, quem vocês querem que libera? Então, o próprio povo judeu condena os inimigos. E assim, há 2000 anos, quando mostra o Lemos reunido com Pilatos, quando Jesus é preso, ele manda levar Jesus lá perante ele. Ele olha e fala assim, mas eu não reconheço maldade desse homem, ele não é mau. Por que esse povo quer matar ele? E aí todo mundo, né, tentando arrumar uma saída para poupar Jesus. Só que aí o próprio povo hebreu resolve invadir o castelo e quebrar tudo, passar por cima de todo mundo, fomentado pelos líderes do Sinédrio. Então aí quando eles percebem, não, já sei, vamos fazer o seguinte, quem que é o pior criminoso que está preso aí? É o revolucionário lá, o Barrabás. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar o povo escolher, porque é lógico que não vai crucificar esse homem que fez milagre, porque Roma tinha um certo desprezo pelo povo hebreu, por essas questões, essas picuinhas dele. Então eles olhavam e falavam assim, mas cara, vocês estão querendo matar o cara simplesmente porque vocês não concordam com as coisas que estão falando. Vocês não tinham que matar ninguém não, mas quando eles viram a fúria do povo hebreu, porque ele era muito furioso, essa energia, aí eles vão para invadir tudo, aí a hora que o Pilatos lava a mão, fala assim, ó, eu não acho que esse homem tinha que morrer, eu não vejo maldade nele, mas já que vocês querem tanto matar ele, vão acabar com tudo que tem aqui, então, é a hora que eu lavo as mãos, eu falo assim, esse pecado eu não carrego, porque por mim eu não tentava executar ele. Ele deixa sob a responsabilidade do povo hebreu a execução de Jesus. E aí depois desse episódio, nós não temos dúvida de que isso aprovou como o Espírito nos esclarece. A chamada lei de causa e efeito. Para toda ação tem uma reação. Existiu um castigo de Deus sobre esse povo? Claro que não. Deus não castiga ninguém. Mas tudo que você planta, você colhe. Então, quando a gente vê lá no A Caminho da Luz, o quanto Cristo trabalhou com esse povo, o quanto os profetas
que antecederam a vida de Jesus falavam: ó, vai vir o Messias, vai vir junto do povo escolhido, vai vir para a terra prometida, tudo que eles acreditavam. E aí, quando Jesus vem, eles não os compreendem, né? E aí a gente fica nisso, né? Por que eles não compreenderam o Cristo como Messias? Emmanuel vai nos dizer: os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, não obstante sua feição espiritual, é no conjunto um poema de eternas qualidades. Seus cânticos de amor e esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe no mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo grande alicerce para o aperfeiçoamento da ordem dos mundos. E Jesus, o Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu dom divino para as luzes do céu. Ou seja, Moisés fez a base e o Cristo trouxe a continuidade. Mas o povo entendeu? Não entendeu. Não entendeu. E por que não entendeu? Isso aqui vai falar um pouco dessa fé, né? Vou pular isso aqui. Jesus, quando recebeu aqueles 4 povos, escolheu o povo judeu para que fosse o povo que fosse receber o Messias, para que fosse receber o próprio Cristo. E a gente fala: por que escolheu esse povo? Por que escolheu os egípcios, que eram melhores? Então, né? Emmanuel nos diz: somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. Os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e amor. Então, assim, qual que é o povo mais necessitado, mas tem a fé mais ardente desses 4 exilados que veio para dar um gás nesse mundo? São os hebreus. Então é lá que eu vou aparecer. Se esperava que ele fosse entendido como Messias, como foi por alguns, mas para quem mandava na época, não foi. Então esperava-se isso. Só que foi incompreendido. E por que foi incompreendido? Pegando a história, desde quando chega lá na época interbíblica, toda essa história que nós vimos, um povo que sofreu o tempo inteiro. Fome, vai para o Egito, é escravizado, fica um tempão andando no deserto, volta, guerra, invasão de novo, é expulso, volta. Quando eles estão se organizando, vem o Império Romano, toma conta de tudo, ou seja. E aí os profetas falam: ó, vai vir o rei, vai vir o Messias. O que eles entendiam? Esse rei que vai vir vai acabar com o nosso sofrimento. E qual que é o nosso sofrimento hoje? O Império Romano. Então o que o Sinédrio, que eram os grandes doutores da lei, queriam? Que esse Messias viesse, mas que viesse com uma espada, um escudo, expulsasse os romanos e falava aqui é a nossa terra prometida, montado num cavalo, e que fosse resolver os problemas dele. E era esse o Messias que eles esperavam. Aí
Aí me aparece o Messias, nascido numa cidadezinha minúscula, no meio dos animais, filho de um carpinteiro, pobre, e que ainda vinha de Nazaré, da Galileia. Num lugar que não via nada de pó. No lugar que não vinha nada de pó, não. Esse não é o Não, Messias. esse não pode ser. Esse não pode ser, está tudo errado. Está tudo errado. E por mais que ele fez aquele tanto de milagre, curou dezenas, centenas de pessoas, ainda assim não acreditar em mim. Ô Zé, mas é engraçado a gente perceber que quando a gente vai estudar, a gente percebe que a educação da alma, ela se dá de dentro para fora, ela não pode ser de fora para dentro. Porque nós hoje ainda temos a visão do capeta, do demônio, né? E igual eu estava conversando com o Marquinhos aqui, atribui-se às vezes ao demônio, ao capeta, quase tanto poder quanto se atribui a Deus, como se realmente algo pudesse fazer oposição a Deus. E naquela época, muitos dos milagres de Jesus eram vistos como bruxaria. Quando alguém fazia um feito incrível assim, os fariseus, os líderes religiosos, juízes da época, iam lá investigar que mulanda, que macumba, que preto que tinha lá. E aí quando Jesus fez todos aqueles milagres, todas aquelas coisas, eles falaram assim, não, eles se confrontaram com essa visão de que ele iria suplantar o mundo ao poder de Israel. Falou assim, não, esse aqui, ele está fazendo alguma bruxaria, algum sortilégio, usava essa palavra sortilégio. Né? Mas ele não é o Messias, não. O que você está fazendo aí que você conseguiu fazer esse parâmetro andar? Porque já que você não é o Messias, então você só pode ser um bruxo. Entende? Ou seja, é quando a gente, eu olho essa história e falo assim, é quando o ser humano não está aberto a acreditar em algo. Se você pegar uma pessoa que não acredita em sobrevivência da alma após o corpo, você pode materializar um espírito ali na frente dele, pode ser o espírito doentio, que vai falar que é mentira, que é algum bolo que você fez. Então, a pessoa não precisa acreditar. E tem um personagem interessante, para aquilo que você falou, foi Nicodemos. Nicodemos era um líder lá do Sinédrio, né? E que quando ele viu Jesus, ele falou, é o Messias. Você é o Messias. É o Messias, eu não tenho dúvida. Só que ele não podia falar. Ele não podia bater de frente. Não podia. Então, ele deixou que o orgulho da sua condição, da sua posição, não podia ser sobreposto por ele falar que uma pessoa que não era quem eles estavam esperando realmente fosse o Messias. Ia perder. Se a gente vai refletir a história de Saulo depois, pensa bem, depois, Jesus já tinha se crucificado, certo? Aí Saulo, quando persegue os cristãos, aí quando ele encontra com Jesus às portas de Damasco, ele volta para o Sinédrio. Lá em Jerusalém fala assim, não, eu vou falar para eles que Jesus é o Messias, sim. Eu vi ele, eu vi com os meus olhos aqui. Ele volta lá no Sinédrio, o que acontece? Eles falam assim, nós não vamos te apedrejar até a morte, porque a gente acha que você está doente. Então vai embora, segura. Depois a gente vê o que faz com você. Ou seja, eles não queriam acreditar. É isso. E aí, por tudo isso, o que a história nos conta? Aquele dia da crucificação, né, em que esse povo, conforme Emmanuel nos diz, o seu exclusivismo, o seu orgulho, não entendendo todo esse processo que nós falamos lá no início, de evolução planetária. Quando a gente vê isso aqui, eu entendo que a gente poderia, sim, enquanto humanidade terrestre, estar muito melhor do que nós estamos hoje. Porque é uma sucessão de falhas que a gente vem tendo. Uma sucessão de falhas. Mas assim, você sabe o que eu acho mais triste? É que quando Cristo pregava, milhares de pessoas ouviam, né? Eram pessoas assim de todos os campos. Estavam literalmente milhares de pessoas para preparar esses lugares. Enfim, e Jesus acaba sendo crucificado. Pois bem, andando mais um pouco no tempo, o que aconteceu com o povo judeu depois da crucificação de Jesus? 70 depois de Cristo, um imperador chamado Tito
que não gostava de judeu de jeito nenhum, falou assim: vocês querem saber de uma coisa? Não quero saber de judeu mais aqui. Invadiu Jerusalém, incendiou, arrebentou com tudo, expulsou de novo os judeus de lá. Foi a chamada segunda diáspora. Os judeus que ainda estavam ali, mesmo que meio encurralados pelo Império Romano, Tito falou: não quer saber de judeu mais. Expulsou todo mundo e aí eles saíram pelo mundo. Europa, África, Ásia, se espalharam pelo mundo, mais ou menos 70 depois de Cristo. Aí, muito na frente, nós vamos falar um pouquinho antes de chegar aqui no século XV. Até ali, eles até que mesmo espalhados viviam, né, cada um num canto, mas quando chega no século XV, eles começam a ser perseguidos de novo. Agora por quem? Pela Igreja Católica, pela Inquisição. Não é cristão? Vai para a fogueira. Só que antes de chegar lá, vale a pena a gente falar um pouco sobre como que o cristianismo prosperou. Porque assim, se a gente pegar essa história, tinha tudo para o cristianismo não ir para frente. Né? O maior líder foi crucificado, morreu. Os apóstolos, alguns, não fala nada sobre isso, nós vamos ser crucificados também. Tanto é que foram praticamente todos crucificados depois da crucificação de Cristo. Mas aí o próprio Emmanuel vai dizer que a entrada do cristianismo dentro do Império Romano foi necessária, porque o cristianismo precisava expandir. Por isso que em 313, o Constantino, que era imperador romano, se converteu ao cristianismo. Entendeu que o cristianismo era a religião, depois daquele tanto de atrocidade, né, que a gente vê nos livros, de cristãos sendo comidos por leão lá nas arenas, né, todos aqueles absurdos. Em 313, o Constantino fala que dentro do Império Romano o cristianismo vai se tornar a religião oficial. Isso acontece em 391. E aí começa um período obscuro, porque de perseguidos os cristãos passam a ser perseguidores. Mais uma falha. Mais uma falha. Os patriarcas ou bispos cristianistas estavam espalhados pelo Império Romano em várias cidades. E aí Jerusalém, que até então era sagrada para os judeus, passa a ser sagrada para quem? Por quê? Jesus foi crucificado lá. Então aqui, meu amigo, é sagrada para cristão, não é sagrada para judeu. E aí os bispos, os papas, né, tomaram conta de toda a região. Segundo ordenou o Imperador 455, o patriarca passou a ser, a partir de então, a autoridade máxima da igreja sob a denominação de Papa. Aqui começa o chamado papado, né? E a consolidação definitiva do poder da Igreja Católica Apostólica Romana iria se dar nos séculos seguintes, a partir da Idade Média, que se inicia no século V. E esse período de Idade Média é aquele período nebuloso de perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana, matando todo mundo, chamando todo mundo de herege, se não é cristão tem que ir para a fogueira, né? E aí era qualquer um, não é cristão, vai para a fogueira, judeu, morreu queimado, né? Qualquer um que falava que não era cristão, morria queimado. Aí dentro desse contexto, chega uma nova variável, que é o islamismo. E olha só que interessante, mais uma vez programado pela espiritualidade. Por quê? Olha o que Emmanuel fala. Antes da fundação do papado em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas essas consciências. Então, o governo espiritual do nosso planeta fala assim: o negócio está ruim. Os cristãos estão matando todo mundo, a igreja está ficando louca. A gente tem que fazer alguma coisa. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários, veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer na cidade de Meca no ano 570. Então, Maomé foi também um enviado, um espírito preparado
Nossa, você tem uma missão. Só uma observação. É legal também, porque a gente só vê o lado do Ocidente, né? A gente conhece mais a parte ocidental. O Império Romano não chegou à Pérsia, não chegou à Arábia, não chegou aonde é Meca. O Império Persa ficou ali mais de 800 anos e não parava. O cristianismo não se evoluiu, não era nem conhecido naquela região. Por isso, talvez fosse o planejamento da organização do mundo, para que também numa região em que o cristianismo nem chegou a ser conhecido, era necessário que tivesse outros vieses, né? Sim, a base israelita, ou daquele povo israelita. Porque isso é legal da gente falar, assim, porque a gente esquece que o Oriente é meio que a gente não estuda bastante, né? Então ali existiam alguns outros impérios, né? O Império Mongol lá na China também era trocado, o Império Persa também não, nem chegou a ser invadido por Roma, e aí Maomé nasceu nesse seio, nesse erro, né? Porque aí tinha algumas pontes com esses outros povos que já tinham chegado ao Egito, chegado à faixa de Gaza. Já se acabar de contar. É isso aí. E quando ele nasce num lugar em que, inclusive, segundo o que se fala nos historiadores, era um povo assim, acreditava em vários deuses, não tinha uma religião, entendeu? Então, a gente observa que realmente ele foi enviado nesse sentido, né? Para quê? Sua missão era reunir todas as tribos árabes, é isso que o Júnior estava falando. Sob a luz dos ensinos cristãos. De modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo em oposição aos abusos romanos dos ambientes da Europa. Então, o que a gente pode deduzir que era a estratégia? Lá na Europa, em Roma, está ruim. Então, vamos mandar um enviado para um lugar que ninguém sabe de cristianismo ainda, mas que ele vai levar esses entendimentos para que essa ideia volte a proximidade do cristianismo raiz mesmo, do amor ao próximo, aquilo que o Cristo deixou. Essa era a ideia. E aí esse cara renasce, né? Só que ele faz tudo certinho, conforme foi planejado. Deu ruim de novo. Deu ruim de novo, ele falhou. E por que ele falhou? Olha o que Emmanuel diz. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, nasceu pobrezinho, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com, vamos ler esse nome aí, Khadija, que era uma viúva que tinha herdado tudo que o ex-marido tinha. Aí Maomé casou com ela e ficou rico, herdou tudo. Por isso que fala-se que, inclusive no livro dos Espíritos, pergunta assim: qual das duas provações é a mais difícil? Da pobreza ou da riqueza? Os Espíritos respondem que é da riqueza. Mesmo o espírito missionário, que passou pela provação da riqueza, falhou. Quem somos nós então, né, para achar que ele vai falhar? Não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo suas novas obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho de seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto nas grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das interioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixou de entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão que se evola de muitas de suas lições, porque o Islã considera Jesus como um grande profeta. Lá no Alcorão, Jesus é entendido desse jeito, assim como Moisés.
Há um espírito belicoso de violência e imposição. Junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal no cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. Ou seja, tinha planejamento. Só que mais uma vez, falhamos. Por isso que hoje, quando a gente vê dentro do islamismo aquelas duas linhas lá, os sunitas e os xiitas, né? Os xiitas, eles são extremamente radicais. Os sunitas, eles têm esse entendimento que o cristianismo traz. Porque o próprio Maomé deixou isso um pouco, uma hora ele, era aquela história, bate e assopra. E aí alguns ficaram só no bate, outros um pouco mais no assopra. Né? E criou esses dois entendimentos. Né? E esse antagonismo continua. E esse continua muito forte, é o que a gente vê hoje. Né? Uma intolerância gigantesca. O que foi interessante? O Maomé nasceu em Meca, começou a colocar lá os seus entendimentos como profeta, entendendo Jesus e Maomé como profetas, mas eles se consideravam maior. Falavam assim: ó, Moisés foi um cara bom, foi. Jesus foi um cara bom, foi, mas eu que sou o enviado. Sou eu que vocês têm que seguir. E ele conseguiu converter esse povo árabe, que era um povo religiosamente assim, um pouco perdido, converteu todo mundo. E a cidade de Meca, isso aqui eu não sei se acho que isso aqui é em Meca. Não é? O islamismo cresceu assim, de maneira extraordinária naquela região lá. E foi se expandindo, né? Até chegar também em Jerusalém. E por que Jerusalém se tornou sagrado? Para o muçulmano, Medina é sagrado, porque foi lá que começou, Meca é sagrado, porque foi onde Maomé nasceu, e Jerusalém também é sagrado, porque eles falam que Maomé, quando morreu, ele morreu, acho que foi em Meca. Eles falam que quando ele morreu, a alma dele foi levada para Jerusalém, e aí de Jerusalém ele foi mandado direto para o céu. Então esse é o entendimento que o Islã tem. Por isso que para o muçulmano, Jerusalém também é sagrado. Então imagine uma cidade que é sagrada para o judeu, é sagrada para o cristão, é sagrada para o muçulmano. Se não existir entendimento entre esses povos, não vai dar ruim. O filme que você mostrou contava por essa minha história. O Império Bizantino tinha invadido a região e os persas que tiraram o Império Bizantino de lá. Alguém estava vivo na época. E aí muitas pessoas que o seguiam, quando o Império Bizantino saiu de lá, eles foram viver em Jerusalém. Né? E aí, quando os árabes tomaram Jerusalém, e foi mais ou menos a época que Maomé morreu, teve esse entendimento que pensou-se uma cidade sagrada, também a cidade que tem uma relação com a morte de Maomé. Então, para aquela região, por isso que a Cisjordânia hoje é uma área totalmente árabe, né? Que foi por onde eles chegaram e tiraram os Império Bizantino, Que foi uma continuidade do Império Romano. Né? Então vocês estão vendo assim, o quanto isso é complexo, né? E o quanto de falha humana vem acontecendo ao longo do tempo. Além de ser complexo e várias falhas, o que a gente percebe? Tanto na caminho da luz, no que você está falando ali, a predominância do orgulho e do poder. Tá? Então, é um povo que veio, que tem as convicções muito arraigadas, e sabe, se eles falarem que essa parede ela vai sair daqui, vai para eles vão fazer, e a ideia deles que prevalece. Então, a força de vontade deles é tanto quanto a mesma proporção do orgulho e da luta pelo poder. E aí acontece uma outra coisa.
Por quê? Jerusalém é sagrado para quem? Para judeu, para cristão e agora para o muçulmano. Os cristãos da época deixaram isso barato? Não deixou. E aí o que acontece? As cruzadas. O que os cristãos lá que estavam no Império Romano falaram? Não, meu amigo, Jerusalém não é de muçulmano, não. Porque em determinado momento, que os árabes tomaram conta lá pelo mundo todo, os cristãos iam para lá, para reviver, para ver onde Cristo caminhou, porque realmente era sagrado. Até era ok. Lembrando que o judeu ainda estava espalhado pelo mundo. Só que chegou um determinado momento que os muçulmanos falaram assim, não vamos aceitar cristão aqui mais não. Aqui é nosso. E começou a não querer aceitar cristão mais lá, para visitar, para conhecer, enfim. E começou a barrar a entrada de cristão. Aí o que eles fizeram? Jerusalém é nossa, é de todo mundo. O que Emmanuel diz? Desde Constantino, os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente as paisagens de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam regiões, na região dos árabes, de Bagdá ou do Egito, as correntes do livro católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas. Mas Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali. Então, inicia-se as chamadas cruzadas, para se tentar reconquistar. Só que todas elas, o povo muçulmano estava tão fortalecido que em nenhuma das cruzadas os cristãos, entre aspas, reconquistaram Jerusalém. Emmanuel diz, as lutas no Oriente sucederam-se anos a fio como furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos, a verdade absoluta. A Galileia era um vasto jardim cheio de perfume e flores, mas tantos foram os embates dos exércitos amigos, tantas lutas de extermínio e demissão, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e os carinhos dos homens. Então, a gente vê dentro da história quanto de mortes, e quanto essas guerras foram sangrentas, e lá nesse local. Então a gente vai ver que dentro da história é um local difícil realmente, por conta das nossas falhas, mas os muçulmanos ali permaneceram, até que chegou uma época que não tinha mais jeito, que o Império Romano já estava em declínio, deles continuarem tentando reconquistar a terra do Palestina sagrada. Pois bem, aqui a gente entra numa outra parte triste da história. Hoje a gente vai voltar para linkar até onde nós paramos. O povo judeu ainda estava espalhado, pelo mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido toma conta politicamente dessa região da Palestina. Só que lá, o mundo árabe ainda, apesar de o Reino Unido tomar conta, era povoado por árabes muçulmanos. Quando chega a época da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente sabe da história da Alemanha nazista, do Hitler, que ele entendia que se não fosse alemão, tinha que morrer. E lá na Alemanha estava cheio de judeu. Na Alemanha, na França, nos países aqui próximos. E ele entendeu que o judeu tinha que morrer. E aí acontece esse período muito triste, em que a gente vai ver que daqui a pouco que Emmanuel vai falar também sobre isso, mas só para a gente relembrar, 9 milhões de judeus que existiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante esse período. Então a gente observa que mais uma vez o povo judeu é como se fosse caçado. E nesse período foi terrível. E existe uma relação, porque Hitler, eu não estudei, mas ele fala
que esse termo tem a ver com aquele ariano lá no exílio das quartas? Pois é, eu nunca ouvi essa relação, sabe? Porque você falou agora, me lembrou, assim, porque Hitler fala assim, se não fosse o povo ariano, né, se não fosse puro, ele tinha que ser o povo ariano era o branco, o olho de olhos azuis, esse era a raça ariana que se falava, né? Até porque os judeus eles foram na Europa, se você olhar a Europa, a questão da população em geral, a maioria é essa, né? Então, pelas outras coisas que a gente pega aqui, eu acredito que tem algum. Porque pensa só, quando vieram lá, o povo Para a Europa, sim. se você for pegar historicamente, o povo que vai ficando nesses países, nessas regiões, continua com as mesmas características. Tanto que, por exemplo, Cristo é retratado como loiro de olhos azuis, mas se você for pegar a questão do local que ele nasceu, historicamente é impossível. Então, eu acho que é alguma coisa, tem algum resquício. que pode ter, assim, para nós, que a gente ainda não sabe, mas que dessas raças que vieram, ainda pode haver alguma treta que veio de lá entre o povo ariano e o que veio se tornar depois o povo hebreu aqui. Pode ter, mas enfim, assunto para o próximo capítulo. O livro A Caminho da Luz foi escrito no ano de 1939. 39. Foi exatamente no ano que começou a Segunda Guerra Mundial. Então, quando Emmanuel fala isso aqui, ainda não havia acontecido o Holocausto. Mas olha só o que ele fala desse povo, quando ele está concluindo o entendimento do povo de Israel. Em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel é um paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos. Ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e corredora. Sem pátria e sem lar, o que a gente vê na história sempre foram expulsos. Esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Nessa época, estava desse jeitinho, judeu espalhado no mundo inteiro, mas ele fala que eles teriam uma lição dolorosa pelas consequências nefastas do seu orgulho, sobretudo por ter crucificado o Messias. É o colher. E aí ele conclui dizendo: as organizações dos autores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos, e mal esperaram eles outro Cristo, nesses 2 milênios que a hora chega a ter, a realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça. Depois da ignominiosa tarde do Calvário, as sombras simbólicas que caíram sobre o templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Está muito bem comprado, porque muito foi dado, né? Sim. E como o livro foi escrito, estava começando a Segunda Guerra Mundial, Emmanuel até é interessante que ele deixa aí, né, alguns entendimentos. Esse povo ainda tem muita coisa que vai acontecer, esse entendimento que eu tenho. E aí o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, cria-se a ONU e cria-se o chamado Estado de Israel. E aí os conflitos voltam a acontecer. Como que Israel foi criado? O Estado de Israel foi criado. A criação do Estado de Israel foi resultado da movimentação política internacional dos sionitas. Os sionitas deram uma ideia de que os judeus tinham que voltar para a terra deles. Essa era a ideia sionista. Ao longo das décadas, olha só, desde 1910, 1920, 1930,
a população judaica na Palestina foi crescendo gradativamente. Eles foram voltando para lá aos poucos. Além disso, os sionitas receberam uma promessa do Reino Unido, lembra? Que passou a controlar a região depois da Primeira Guerra, de criar um Estado judaico. O próprio Reino Unido falou: disse, eu vou tomar conta aqui, eu prometo para vocês que as coisas vão voltar. Então essa ideia já começou. Isso antes da Segunda Guerra, antes do Holocausto. Aí quando acontece o Holocausto, aí as coisas realmente acontecem, né? À medida que a presença judaica foi aumentando na Palestina, os problemas entre árabes e judeus também cresceram. Por quê? Os árabes estavam lá, muçulmanos falavam, não, gente, aqui é meu. O que vocês querem aqui? A tensão voltou a criar, a aparecer. Os palestinos começaram a se opor à presença judaica, defendendo o seu direito de construir aquela terra de maneira autônoma. Foi nesse cenário que a violência entre judeus e árabes ganhou força. Então isso começou com os judeus voltando aos poucos. E os árabes foram perdendo poder, digamos assim, né? Voltando a falar, a gente quer mandar também, mas eu fosse não. Só que o fato do Holocausto foi um episódio em que se meio que impôs. Olha só, o genocídio dos judeus na Europa dos nazistas criou as condições políticas para a criação de Israel. O Reino Unido abriu mão do seu mandato sobre a Palestina, deixando a região em tensão nesse conflito entre árabes e judeus. A coisa lá já estava ficando ruim, e o Reino Unido falou, ó, tchau, não quero saber disso aqui. Veio que abandonou. A situação foi entregue à ONU, que resolveu mediar o conflito mediando uma proposta. Por meio dessa, a ONU aprovou a resolução, a partir da resolução 181, a divisão do território da Palestina. O que eles fizeram? 53,5% do território foi defendido para ser de Israel e 45,4% das terras seriam domínio dos palestinos, segundo a resolução. Os judeus ficariam com a maior parte do território, mesmo tendo apenas 30% da população. Então, assim, já não foi uma divisão justa desde o começo, né? A cidade de Jerusalém ficaria sob controle, porque é sagrado para todo mundo, então não é de ninguém. Combinado? Pode ficar mais ou menos assim. E se o guardião não fizesse como o povo lá, os árabes, que falou que não queria mais os cristãos, se quem governasse a cidade tivesse essa postura de inclusão, então não sei, qualquer um que quiser vir ver essa terra pacificamente pode vir. Não, mas o que eles falaram foi que a terra é nossa, não quer nem que vocês venham passear aqui. Aí houve esse recrudescimento das guerras. Os judeus sionitas aceitaram a proposta, é claro, né? Mas os árabes palestinos nunca aceitaram isso. Com isso, em 14 de maio de 1948, quando acabou a guerra, foi proclamada a fundação de Israel. E a partir daí deu início ao grande conflito entre israelenses e palestinos. Então a gente vê que os israelitas, os israelenses, hebreus, depois judeu, vivem um conflito desde sempre. E hoje continua vivendo um conflito que tem todo esse histórico de briga por terra e de conflito religioso. Agora, o que é interessante? E além disso, olha o que acontece ao longo do tempo. Isso aqui foi, olha aqui, esse mapa mostra antes da 1946, antes da criação do Estado de Israel. Palestina, povo árabe. Criou Israel em 1947. A maior parte foi para Israel. Ficou aqui a faixa de Gaza, esse pedaço no norte. Só que o povo, os árabes que estavam lá, como a gente viu, nunca aceitou isso. Então eles queriam tomar de volta na guerra. Só que o que aconteceu com o povo judeu depois disso? Eles foram abraçados pelos Estados Unidos. Então o poderio bélico dos israelenses ficou uma coisa monstruosa, como a gente sabe que é hoje. Os maiores do mundo. Então todas essas guerras que começaram a acontecer desde então, Israel só foi aumentando.
Hoje, e aí inclusive que a gente vê hoje nos noticiários, quando a gente vê a notícia da guerra, né? O que tem para palestino é um pedacinho da faixa de Gaza, que como a gente tem observado, não tem nada, não tem estrutura, não tem saneamento básico, não tem nada. E alguns pedaços. E o que é interessante é que no início, aqui, ó, Jerusalém estava dentro do território palestino. Aí eles fizeram, isso aqui é mais ou menos igual Minas e Goiás, né? Fez um biquinho, tirou. Fez um biquinho aqui, porque Jerusalém está bem aqui, ó. E aí o Triângulo Mineiro deixou Jerusalém dentro de Israel. Então isso aqui mostra que esse conflito que a gente vê hoje, essa semana, graças a Deus, né, teve um cessar-fogo lá. E a gente torce, né, para que a espiritualidade continue nos apoiando. A gente ainda está no meio da história. Porque o que a gente vê é que espiritualmente, a espiritualidade fala assim, vamos mandar alguém para ajudar. Aí se alguém vai, falhou. Não, vamos mandar um outro para ajudar. Vai, falhou. Eu acredito que está mandando. Né? A gente está no meio desse negócio ainda, de todo esse conflito. E ainda está tendo muita falha. Né? E essas falhas são produzidas. Inclusive, a gente está estudando diálogo com as sombras, né? Na parte do diálogo com a sombra, que é doutrina religioso, ele fala sobre isso, sobre essa ideia que existe no umbral, digamos assim, nas urnas do plano astral inferior, de inclusive resgatar aquela liderança religiosa lá da época da Inquisição, que os sacerdotes que vigoram nas trevas, eles influenciam muito os religiosos contemporâneos nessas posturas rigorosas que a gente já estava conversando ali. Para quê? Para tentar restaurar essa coisa que existia há muitos séculos atrás. Então, mesmo no astral, esses fracassos que a gente vê aqui na Terra, nos encarnados, ele é um reflexo dessa disputa que existe no plano espiritual, por conta desses líderes religiosos que desencarnaram nessas guerras, em função desses conflitos, que ainda estão tentando fazer com que isso volte para cá. É a maior prisão. Então, assim, eu fico encabulada como as pessoas não veem isso, porque, assim, acaba que são forças políticas, que é político isso, né? É político, é questão de poder. Eles brigando, uma potência bélica muito grande, que é Israel. O Hamas, que é o povo que fala, briga diretamente, começou-se com um protesto, só que aí, como diz, né, mete o mano no meio e passa tudo. Aí, o que poderia ser uma coisa boa, acabou que, como diz, o orgulho, enfim, acabou que chegou a esse ponto. E isso quem mais sofre é o pessoal da faixa de casa, que não tem água, não tem comida, não tem nada. Mas se a gente vê o próprio mapa, a gente vê o tanto que esse povo é massacrado. Tá? Aí, só que nós não sabemos a outra ponta do início que deve ter começado isso, talvez no próprio degredo, né? Lá atrás, esses ódios enraizados, porque a raiva é tanta e eles vão dando volta, milenarmente brigando e algo se destruindo. Né? Então é uma coisa não resolvida muito bem. Sim, isso remonta a história do nosso mundo. Né? Então a gente percebe que, primeiro, né, nós aqui não temos nenhuma condição de tomar partido em guerra, de achar que está certo ou está errado. O que a gente tem que ter, assim, como cristãos, como espírita cristãos, é esse entendimento de que existe um controle espiritual. E se a gente fizer a nossa parte, né, Deus nos abençoe e logo o nosso mundo vai estar melhor. Mas a gente percebe que esse conflito, ele vem acontecendo desde que o mundo é mundo. Né? E se a gente não conseguir ter uma mudança, né,
interior, eu até comentava outro dia, assim, graças a Deus, que hoje, apesar do cristianismo, né, com o Papa ainda ter, a Igreja Católica ainda ser muito forte, graças a Deus, já pensou se o Papa chegar e falar, não, Jerusalém é dos cristãos, Jerusalém é nós, vamos pôr os cristãos tudo lá, porque é nosso. Imagina, né? Então, assim, pois é, então, a gente tem que entender e pensar assim, estamos caminhando, né? Mas eu conversava quando Cristo escolheu o povo judeu, hoje, algumas linhas do cristianismo, entende que essa escolha foi por mérito. Como a própria você colocou, não foi por mérito. Porque era o povo mais necessitado, mais carentes, né? Mais miseráveis. E hoje, uma linha grande, principalmente os evangélicos, né? Vê que nós somos os escolhidos, como se fosse tivesse sido escolhido por mérito. E aí hoje você vê as igrejas evangélicas e as grandes igrejas do Brasil fazendo aí manifestação do acabou de Israel. E esse Israel, o Estado de Israel que tem hoje aí, não tem nada a ver com os israelitas lá em Cristo. Nada a ver. Né? E outra coisa que aí, Zé, eu acho que eu preciso de tomar posição sim, não é fomentar a guerra, mas está havendo uma confusão e misturando Hamas com palestinos. Hamas não é a mesma coisa que palestino, palestino não é Hamas. Hamas foi fortalecido por Israel para enfraquecer os palestinos. Foram financiados pelos Estados Unidos e Israel para destruir os palestinos. Só que aí, o Hamas cresceu tanto e como os palestinos eram tão massacrados por Israel, certo? Tão massacrados, que eles acabaram apoiando o Hamas para governar a Palestina, porque eles estavam sendo massacrados. E aí viu no Hamas um braço forte para contrapor Israel. Mas palestino não é a mesma coisa. Então, quando você defende o povo palestino, e aí na Índia está muito, quando você defende o povo palestino, está defendendo o Hamas. Não é isso. Defender palestino não é defender Hamas. E isso tem que deixar claro. A gente encerra então com essa foto, acho que essa foto incluía. É o que a gente espera, né? Não só entre judeus e palestinos, né? Mas que seja um abraço de paz universal. A gente plasme, né? E façamos do nosso dia a dia dias de paz, né? E a gente pode fazer do nosso dia dias de paz e dias de guerra. Então a gente tem essa possibilidade de contribuir. Então façamos o máximo pela paz, não só lá, mas a paz de todos os lugares, certo? Era isso. Valeu.